Vamos hoje tratar de dois assuntos. Um deles é essas pressões aqui do Paulo Guedes em cima do Congresso e do próprio Bolsonaro para forçar a privatização deletéria, né, das nossas estatais. E o segundo assunto é a Sputnik V, a vacina da Rússia contra a Covid. Mas vamos inicialmente ver aqui essa manchete da Folha, não é? Falando sobre essa briga nas privatizações. A gente ontem no vídeo abordou como o Mansueto de Almeida saiu do governo, né, sem dar muitas explicações. Era o secretário nacional do Tesouro, e homem considerado o mago das finanças, e ele abandonou o governo e a gente não sabia para onde ele ia, o que tinha acontecido, mas deu milhares de entrevistas aí às rádios, televisões de todo o país. E para onde é que ele foi? Ele foi ser o dono do BTG Pactual, aquele banco fundado pelo Paulo Guedes. Bom, então o que acontece agora? Dois secretários do Guedes pedem demissão. Agora, quem são eles, não é? O que faziam esses dois secretários lá no Ministério Paulo Guedes? Vamos examinar isso aqui nesta matéria. E no final vamos abordar a questão da vacina Sputnik V. Para pressionar o governo e assustar o Congresso, o Paulo Guedes disse que o seu ministério está sendo esvaziado porque está havendo lá uma debandada, porque os seus técnicos, não é que na verdade não são técnicos, são grandes empresários que estavam ali dentro para fazer a rapinagem nas nossas estatais. E sentindo lá a contenção do Bolsonaro e dos generais do Palácio, né, que estariam preocupados com os efeitos ainda daquela explosão social que houve no Chile. E eles têm um grande receio porque isso pode se transportar para o Brasil. E o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, que são duas câmaras conservadoras, estão igualmente, não é, temerosas de que algum distúrbio possa ser provocado por uma privatização violenta, como aquela que estava prevendo e sempre preconizada pelo Paulo Guedes. Porque aquilo a gente sabe, não é? Causa milhares de desemprego de uma hora para outra, e aí são milhares de pessoas, né, bem empregadas, que de repente vão ficar dependendo desse auxílio emergencial. Hoje houve uma debandada, repetiu Guedes. Salim falou, a privatização não está andando, prefiro sair. Ubel disse, a reforma administrativa não está sendo enviada, prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Olha aí o tom amedrontador do nosso ministro da Economia. Se referindo ao poder de decisão da cúpula do Congresso e do presidente Jair Bolsonaro, o ministro foi até humilde, declarou, senhores, quem dá o timing das reformas é a política. Quem tem voto é a política. Agora vamos ver o que faziam esses cidadãos, né, lá no Ministério e quem são eles. Aqui diz essa matéria da Folha que, escolhido para ser secretário em novembro de 2018, o empresário Salim Matar, um dos fundadores da Localiza, aquela grande agência de automóveis, de aluguel e venda de automóveis, comandou a agenda de gestão de estatais, enxugamento de quadros de funcionários e também a política de desinvestimento de empresas públicas, como a venda de participações. E aí essa coisa de venda de participações, né? Eles praticamente
depenaram a Petrobras e outras estatais vendendo ativos, né, como aquelas empresas de distribuidora de petróleo ligada à Petrobras, e foi tudo isso de graça para as mãos, né, justamente dos amigos desses secretários aqui, que não são funcionários, eles estavam ali por acaso, eles são grandes empresários. Já Paulo Webel, assim como Caio Megali, que também já deixou a pasta recentemente, veio do governo João Dória quando o Tucano ainda era prefeito de São Paulo. O advogado gaúcho Webel foi secretário de gestão de Dória e também foi presidente executivo da LID, empresa de eventos fundada pelo governador paulista. A ida de Webel para a esfera federal era de uma tentativa de implementar em maior escala o que iniciou na Prefeitura de São Paulo em 2017 e 2018, um programa de enxugamento de gastos da máquina pública com negociação de contratos, corte de gastos considerados desnecessários e controle de produtividade de funcionários públicos. Em meados de julho, Mansueto Almeida deixou o comando do Tesouro Nacional e foi substituído por Bruno Funchal. Apesar da troca ter sido esperada, foi a queda mais relevante da equipe de Guedes até então. E a gente sabe para onde é que foi o Mansueto, o Almeida, né? Foi ser dono do Banco Pactual, um dos donos lá, e economista-chefe. Essa jornalista aqui da Band News, no seu canal no YouTube, ela explica mais ou menos como é que são esses dois secretários que acabam de deixar o governo. Gente, Felipe, a gente vê todos esses quadros que compõem a equipe do ministro Paulo Guedes, eles têm carreiras muito bem estabelecidas na iniciativa privada, têm a maior facilidade de retornar muito bem posicionados para a iniciativa privada. Então, é preciso que essa posição no governo federal seja atrativa de fato para eles. Havia ali um discurso muito forte de que essa agenda seria cumprida. Esse discurso de que há um entrave, de que a máquina pública, o sistema como ele funciona no Brasil é que trava essa agenda, é sim esse discurso que o Paulo Guedes vem fazendo, o ministro Paulo Guedes vem fazendo, e é um ponto forte dessa decisão. Mas quando a gente conversa com integrantes do Ministério da Economia nos bastidores, eles admitem que é muito mais do que isso, porque não só o governo federal tem dificuldade de avançar na agenda econômica que foi prometida, como também parece dar uma virada, uma guinada, justamente na direção contrária ao que sempre foi estabelecido pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí eu cito para vocês dois exemplos que foram colocados para mim por integrantes da equipe econômica nessas conversas reservadas. Um exemplo é, o governo federal está falando em um grande projeto de renda mínima, de renda básica, que vai ser o grande Bolsa Família do presidente Jair Bolsonaro, que é a criação do programa Renda Brasil. Uma postura muito mais assistencialista, onde o papel do Estado em ter essa ação efetiva para assegurar a renda e o consumo é muito mais ativa do que se imaginava num projeto mais liberal, como prometia o presidente Jair Bolsonaro. Renda Brasil, um exemplo de mudança no discurso bem importante para essa turma toda aí que apresenta essa vontade de sair. Você sabe aí, então, o Bolsonaro está agora procurando popularidade, né, capilaridade lá nas massas do Nordeste, principalmente com esse novo Bolsa Família, que será a Renda Brasil. E deixa o Paulo Guedes em má situação, porque ele dificilmente vai conseguir implementar esse programa de privatizar tudo, inclusive o Palácio da Alvorada, como ele chegou a dizer. Agora a gente vai para a vacina russa, que está despertando esperanças, mas também desconfiança no mundo inteiro, porque a vacina não teria obedecido os registros lá na OMS, mas apenas se limitando lá à sua abrangência na Rússia, que é também um grande país. Mas não deixa de ser também uma grande aposta do Vladimir Putin,
que é um homem ousado, não é? Mas que ali coloca todo o seu prestígio em risco, porque ali na Rússia a gente sabe, não é, que há uma opinião pública muito forte, apesar de o presidente estar lá há mais de 20 anos e quer ficar pelo menos mais 10 anos no poder. Então, o fracasso de uma vacina dessa, claro, que provocaria, não é, se não a queda, pelo menos a dificuldade ou até impossibilidade de reeleição do Putin. O anúncio traz uma dose de esperança e duas de desconfiança. O primeiro registro no mundo da vacina para a Covid-19 saiu da boca da principal autoridade do país. Известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. E aí também há aquela briga com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão cada dia mais para trás nessa questão, não só da tecnologia, da 5G e das telecomunicações, como também da vacina. A gente ouviu falar de vacina de Oxford, vacina da China, e cadê os Estados Unidos com aquela potência toda? Essa é uma briga também. Mas é aqui, com o Vladimir Putin, que eu quero ver até onde vai a sua ousadia, porque, na verdade, a vacina, como vai explicar essa matéria da Band News, essa vacina vai precisar ainda de algum tempo para ser primeiro testada em fase de laboratórios e ali com aquelas pessoas convocadas para aquele teste, e só depois é que será comercializada. Mas o processo científico até aqui não foi compartilhado com cientistas internacionais e órgãos independentes para que se possa fazer uma análise dos estudos. Além da palavra de autoridades russas de que é eficaz, a maior garantia dada até agora é que o presidente Vladimir Putin afirmou que uma de suas filhas foi imunizada e passa bem. A expectativa é que a fórmula do Instituto Gamaleya de Moscou comece a produção em larga escala já em setembro. Autoridades russas afirmaram que os primeiros a receberem as doses em outubro serão profissionais de saúde, pessoas do grupo de risco e professores. Mas a vacinação em massa para a população vai ficar para o começo do ano que vem. A comunidade internacional recebeu a notícia com muita desconfiança. A velocidade com que a Rússia conduziu esse processo chama atenção. O registro acontece antes mesmo do país iniciar a fase 3 de testes. Nas fases 1 e 2, foram apenas 38 voluntários russos que participaram. Os resultados não foram amplamente divulgados e nem compartilhados com a Organização Mundial da Saúde. A técnica para fabricar a vacina é similar à que a Oxford utiliza em seus laboratórios, com 2 doses. Mas o estudo inglês teve as pesquisas das fases 1 e 2 divulgadas em revistas científicas. A fase 3 está em andamento e conta com 50 mil voluntários pelo mundo. Até se entende que o Putin vive aí sob a mira, não é, da perseguição dos americanos e dos ingleses ultimamente também. E que ele tenha se cercado dos cuidados para evitar, inclusive, a exploração e a espionagem industrial, isto sim. Por isso é importante a gente esperar para ver no que vai dar essa Sputnik 5, que é outra provocação para os americanos, porque ela se refere ao satélite Sputnik, o primeiro satélite despachado pela Rússia e que rodou em torno da Terra, assustando os americanos naquela briga da Guerra Fria. E com o Sputnik a gente se recorda, a Rússia obteve um grande avanço tecnológico e que ficou na história.